Vamos ver. Se carregar o meu celular, eu consigo saber se a gente tá ao vivo ou não. Tá? O meu celular não tá pegando. Tá com o seu celular aí? Não tá carregando. Então, o meu não tá carregando, mas espera aí. O meu também não carregou, não. Ele tá ruim a internet minha aqui dentro. Boa noite a todos. Não sei se tá. Tô conseguindo ver aqui se a gente tá. Só alguns minutos para os ajustes, né? Isso. Só um minutinho. Que não tá carregando minha página. Deixa eu fechar aqui e abrir de novo. Vamos lá. Opa. Ainda não. Tá carregando. Eu acho que tá lento aqui. Sebastião pegou meu notebook. Tá ouvindo? Tá certo a... Tá certo o enquadramento? Eu acredito que esteja, né? Não, mas a imagem que você tá vendo aí, tá bom? Tá bom. O som tá bom? Tá todo mundo ouvindo? Mandou ok? Tem bastante gente, cara? Quase 30 já. Opa, que bom, boa noite. Deu 30 agora. Boa noite. Ok. Então vamos dar os recadinhos, né? Espera um pouquinho, deixa o pessoal compartilhar, né? Eu não tô conseguindo conectar. Não vou conseguir compartilhar, apesar que eu tô bloqueando. Também. Então, só um minutinho, o Gata compartilhando. Enquanto isso, eu vou dando um recadinho do Alê, né? Notícias do Alê. Ele tá melhor. Com certeza vai estar na transmissão. Tenho certeza. Agora conseguiu, acho. Deixa eu ver. Acho que tá vindo aqui. Pronto, tirei o som. Tá ótimo o som. Obrigada, Valéria. Eu acho que o Ale vai estar por aí. Espero que ele esteja, porque aí é um sinal que ele está melhor ainda. Ele fez o exame hoje, tá tudo ok. Amanhã vai fazer mais um exame. Espero que amanhã ele saia, né? Vamos fazer orações para que ele é assim mesmo, de 4 em 4 anos ele me dá um susto, viu? Então, de 4 em 4 anos. É verdade, ele teve isso 4 anos atrás e agora ele me deu esse baita susto de novo, 4 anos de novo. 4 anos atrás foi o quê? Não conseguiu achar a causa. Poxa. E agora de novo. Mas vamos esperar. Eu falei com o médico dele hoje. Vai depender do exame amanhã. Mas ele tá assim, já está se recuperando. Tá tomando chá que ele adora. Nossa, ele adora o chá. Então ele tá muito feliz. Adora a gelatina. Uma alimentação sólida. Aquela dieta líquida. Daquele tamanho, né? Então, tamanho de então ele tá falando. Então, não, ele diminuiu de onde pra onde. Tadinho. Então boa noite a todos que estão com a gente. Gostaria que as pessoas depois comentassem quem assistiu o estudo de ontem. Eu consegui assistir só metade hoje, porque eu corri atrás de um monte de coisa. Não sei se vocês assistiram. Então, Alexandre tá online? Beijo, meu amor. Boa noite. Orações para você hoje, viu? Então, não sei se eu assisti uma parte, não sei se vocês assistiram. Acho que você também não assistiu ontem? Não assisti. Então, quem assistiu, por favor, comente com a gente, tá? Bom, os recados são que a gente já conseguiu os ovos. Vou falar os recadinhos primeiro, depois a gente faz a oração, né? O chocolate para as crianças, graças a Deus, e o chocolate para os velhinhos. A gente tinha cancelado a campanha. Esses chocolates que a gente conseguiu foram as pessoas que já tinham comprado, tá? Na campanha, a gente continua com a campanha de alimento, porque nós estamos fazendo as marmitas para as crianças do projeto da Cidade Nova. Semana passada foram 57 marmitas. Primeira semana foram em torno de 30, 35. Semana foram 57. Se Deus quiser, a gente vai aumentando. Então, a gente está atendendo não só as crianças, mas a família. Porque, Cláudia sabe, às vezes eram 2, mas na família eram 7.
né? 4 crianças, na família eram 8 dentro de casa. Então a gente está conseguindo, graças às doações, a Raquel, a família da Raquel, não posso deixar de citar, porque eles estão ajudando a gente a cozinhar. Nossa, gratidão ao seu Lauro, ao Júnior, à Raquel, à Nina. Muito obrigada. E a todos que doaram. A Lu Franco veio sábado aqui, doou um monte de mantimento, legumes, enfim. A Alice também ajudou, a Dani. Bom, enfim, gratidão a todos. Que a gente vai continuar. Se a gente conseguir passar de uma refeição por semana, é o nosso objetivo, né? De fazer uma janta, uma sopa e levar para eles. Mas por enquanto a gente está na refeição de sábado, né? Então, vamos por aí. Vamos fazer a oração então, Alice? Vamos. Vamos todos fechar nossos olhos, agradecendo a Deus, nosso Pai, por estarmos aqui, Senhor, reunidos mais uma vez para o estudo do Livro dos Espíritos. A nossa gratidão aos espíritos protetores desta casa, aos nossos espíritos protetores que nos ajudam e que permitem o nosso encontro para este aprendizado. Abençoe-nos, Senhor Jesus. Abençoe a todos os que nos assistem, a todos nós, aos nossos familiares, a todos aqueles, Senhor, que estão internados. Especialmente pedimos pelo Alexandre, para que ele possa reencontrar o seu equilíbrio material e possa retornar ao nosso meio para a continuidade dos trabalhos aqui desenvolvidos. Muito obrigada, Senhor, e rogamos que permaneça conosco nos estudos de hoje e assim damos graças a Deus, que seja feita a vossa vontade. Hoje, agora e todo sempre, assim seja. Que assim seja. Alexandre, você faz muita falta, viu? Demora pra ficar bom não, hein? Bom, já deu, já. Bom, a gente tá na parte terceira, no capítulo 5º, das questões 718 a 727. Privações voluntárias, mortificações. Semana passada nós fizemos das 718 até as 723. A gente continuando, dá para ir voltando nas questões, porque ele aborda, ele volta abordando os mesmos temas. Tem relação, né? Então, se a gente tiver dúvida, a gente volta na questão anterior, tá? Se vocês tiverem dúvida, pode mandar aqui, a gente volta. Mas as questões que vão vir acabam retornando as mesmas, como Kardec, ele pergunta e pergunta e pergunta, né? De novo, com alguns detalhes diferentes, mas abordando o mesmo tema. Então, a gente não perde o da semana passada. Você quer ler, Cláudia? Pode ler. Pode. Então, 724. A abstenção de alimento animal ou outro como expiação é meritória? Sim, se priva pelos outros. Mas Deus não pode ver uma mortificação quando não há nela privação séria e útil. Por isso, dissemos que aqueles que se privam só na aparência são hipócritas. Aí ele pede para ver a resposta 720. Se você quiser ler a 720. Sua resposta? Pode ler a pergunta. Né? As privações voluntárias, em vista de uma expiação igualmente voluntária, têm algum mérito aos olhos de Deus? Fazei o bem aos outros e merecereis mais. 720 acho que também Entra, né? Pode ler. Então, há privações voluntárias que sejam meritórias? Sim. Há privação dos prazeres inúteis, porque ela desliga o homem da matéria e eleva a sua alma. O que é meritório é resistir à tentação que solicita aos excessos ou ao gozo das coisas inúteis, e tirar do seu necessário para dar àqueles que não têm bastante. Se a privação não é mais o que um vão
simulacro, ela é uma zombaria. Se ela não é um fingimento, né? É, Que é o que ele quis dizer. exatamente. Então, não tem- Aí ela é mesmo, né? Então, Uma Que é- zombaria. Então, acho que aqui a pergunta de Kardec é quanto à abstenção do alimento, da carne, né? Então, a resposta dos espíritos é: se eu me privo em favor de alguém, para ajudar alguém, ela é meritória, né? Mas se eu estou querendo me mortificar e não tenho nessa mortificação, nesta privação, nenhuma intenção séria, nenhuma utilidade, né? Então, dizemos que aí eu estou só na aparência, né? Então eu sou hipócrita mesmo, quer dizer, né? Estou só fingindo que sou bonzinho, né? Como aquele que diz assim, né? Eu não sou carnívoro, eu sou... E aí só para dizer que ele está melhor que outras pessoas, Aqui né? ele fala Seria não assim, só na carne, também. como animais ou outros, né? Na verdade, qualquer tipo de abstenção. A 720 720 e 720 124 ele fala ele fala dos animais. dos outros. Na verdade, a gente tem que sempre perguntar, pelo que a gente estudou na semana passada, se a Cláudia me ajuda, qual é o objetivo para que eu estou fazendo isso? Qual é o objetivo disso? Né? Qual o objetivo de eu me abster de alguma coisa em relação... eu vou fazer um jejum, por exemplo, de 24 horas, para quê? Deus precisa disso? Né? Deus precisa que eu me mortifique, que eu maltrate o meu corpo físico para dizer alguma coisa para Ele? Para alguma troca? Né? Agora, se eu tenho um alimento em casa e eu estou dividindo esse meu alimento com um irmão meu que passa fome, aí é uma privação voluntária da minha parte, eu estou tirando de mim, estou dividindo com alguém, aí é meritório. Aí sim, aí tem uma causa, né? Tem uma caridade, aí tem um amor ao próximo, senão é simplesmente para falar que eu faço alguma coisa, né? E na verdade, o corpo físico nosso tem que estar bem alimentado e tal para o trabalho, porque o trabalho nada mais é do que o trabalho no bem, né? A gente veio aqui para trabalhar. Exato. E aí se a gente faz jejum ou alguma coisa que acabe afetando o corpo físico, enfraquecendo, então Deus não tem necessidade disso, né? E Jesus muito menos, Jesus pede misericórdia e não sacrifício, né? Pelo menos foi o que eu entendi da semana passada com essa pergunta, resposta de hoje. A gente até tirou do alimento, a gente levou para o material, lembra? Roupa Exatamente. em excesso, outras coisas, né? Exatamente. Para que eu vou comprar tanto, sendo que eu posso ter o necessário, Exatamente. né? E doar pro próximo. Né? Lembra que a gente até brincou com o sapato, né? Para que 40 pares se nós não somos centopeia, né? Só tem 2. Né? Para quê? Pra quê? Não é? E a gente compra, ali a partir do momento que você comprou, passa 2, 3 dias, já foi aquele prazer de comprar. Que você vê, acha bonito, compra. A partir do momento que você possui aquilo, Já não faz satisfez. mais parte de Não- você. não Já não é? quero mais aquele, quero Então, outro acho que é agora. muito mais gostoso você doar para alguém, né? Porque aquela pessoa que está precisando, ela vai realmente usar. E aquele sapato, às vezes, fica lá encostado, ele estraga, né? Ele Até a gente se degrada com o tempo, você até- joga fora e ninguém aproveitou, nem você e nem o próximo. Até a gente falou na semana passada que, na verdade, a gente doa o que sobra. Não, Sim. A gente não compra 2 roupas novas e doa uma roupa nova e fica com uma. A gente doa aquela que a gente não usa mais. Não usa mais, a gente tem esse costume, infelizmente, né? E a gente que trabalha com bazar, infelizmente, a gente vê isso, que muita coisa a gente tem que jogar no lixo. Porque as pessoas acham que doar é doar aquilo que eu não quero mais, já tá rasgado, tá manchado, tá desgastado. E não é isso, não é assim que funciona. E a gente joga no lixo mesmo, sabe? Enfim, é exatamente isso que a Cláudia falou da centopeia, né? A gente não é uma centopeia. Principalmente mulher, né? Tem essa mania, né? A gente vai não ficar tem. louca, né? Eu tinha, eu vou confessar, parei. Por isso que os que privam apenas da aparência são hipócritas, Então, né? E se eu faço só por aparência e não tem fundamento nenhum ao próximo, ao meu irmão, então não tem valor nenhum, né? Só pra frente. Eu lembro muito do Chico, né? Do par de sapato que ele ganhou. Que Emmanuel mandou ele dar o sapato, porque ele disse que ele só tinha
né? Os 2 pés, para que ele queria mais par de sapato? E foi e deu par de sapato, porque ele tinha ganho mais um par de sapato. E Emmanuel, assim, uma forma de educação, né, do médium, pediu para que ele desse. E usou essa forma, né? Você só tem 2 pés, para que você quer mais? É verdade. Nossa, a gente precisava de bastante mentor igual a Emmanuel por aí. Então, mas se a gente seguir, né? Porque o problema é que às vezes o mentor fala e a gente não ouve e não faz. Ou se ouve também faz de conta que não ouviu, né? É verdade. Deixa passar a onda que depois, né? Eu vou continuar. E aí vai na loja, né, Cláudia? Aí acaba vendo assim, nossa, mas aquele também tá barato aqui, aí leva mais vou aproveitar, vou aproveitar. Eu sou daquele também jeito. Já fiz. Né? A gente para, né? Com o tempo a gente aprende, né? Pois é. A gente vai colocando a cabeça no lugar. Gente, eu não tô olhando aqui, qualquer coisa, o Alexandre vai respondendo aí, viu, Ale? Assim você fica trabalhando um pouquinho aí. Fica esperto. Vamos lá, na próxima? Próximo. 725. Que pensar das mutilações operadas sobre o corpo do homem ou dos animais? Para que semelhante questão? Perguntai, portanto, ainda uma vez se é coisa útil, O que é inútil não pode ser agradável a Deus, e o que é nocivo lhe é sempre desagradável, porque, sabei bem, Deus não é sensível senão aos sentimentos que levam a alma até ele. É praticando sua lei, em vez de estar violando-a, que podereis sacudir vossa matéria terrestre. Aqui ficou só um pouquinho diferente o final do texto, mas é igual. É igual. Mas é igual, né? Aí entra um pouquinho daquilo que a Ana já comentou, né? Se a pergunta que eu tenho que fazer é se aquilo é útil, vai ser bom para quem, né? É bom para mim ou é bom para o meu próximo? E outra, essas mutilações do corpo do homem e do animal, isso deixa Deus feliz ver alguém se mutilando? E foi para isso que Deus fez um filho, né? Vamos pôr a gente num lugar de paz. A gente gostaria de ver um filho se mutilando? Eu vi uma palestra hoje sobre o tema Estudando, né? Que ela fala o seguinte até, a palestrante é a Cláudia, passei para a Cláudia. Eu vi também. Que ela fala assim, eu roubei esta caneta, né? Por exemplo, roubei esta caneta e eu vou embora com a caneta. Eu sei que está errado. Na minha mente sabe que está errado. Aí eu vou lá em casa e mutilo a minha mão, bato na minha mão, esfaqueio. A minha mão tem culpa? Ou é o meu espírito que tem culpa? Quer dizer, o meu espírito que move o meu corpo físico para fazer alguma coisa. Então, moralmente eu tenho que mudar, não é o físico. Quer dizer, não é mutilando a minha mão, por eu estar arrependida, não é mutilando a minha mão que eu vou resolver o problema. Eu vou ter que voltar lá, pedir desculpa e devolver a caneta, mostrar que eu peguei a caneta. Quer dizer, refazer aquilo que eu fiz de errado, quer dizer, me repor, né? Me recompor. Enfim, não é me mutilando que eu vou alcançar alguma coisa perante Deus. Na verdade, volto a falar, o corpo físico mutilado nada serve para o trabalho. Exatamente. E aí tem muitas crenças, né, em que a pessoa acredita que fazer a mutilação, ela está fazendo um sacrifício a Deus, né? E aí aqui os espíritos são bem claros quando ele diz que o que é agradável a Deus é o sentimento, né? O que está me levando a fazer aquilo, né? E na verdade eu acredito inclusive que a mutilação, mesmo que eu ache que aquilo é um sentimento bom que vai levar minha alma a Deus, ela não é agradável a Deus, né? Porque Deus não quer ver isso, a menos que naquele momento que eu mutilei eu estou sendo sirineu, né? Colocando-me no lugar do outro. E aí, então, não é nenhuma automutilação, né? Qual que exemplo? O exemplo é o exemplo que tomou a cruz no lugar de Jesus, se deu, né? Ele tomou a cruz no lugar de Jesus, porque assim, eu comecei a fazer, nós estamos bem no momento em que vamos viver aí, né, a paixão de Cristo, então, Bom exemplo. né? É bom trazer essas coisas pra gente,
né? Ele fez um sacrifício, né? Foi lá, se ofereceu para ser mutilado, né? Porque não foi uma automutilação, ele se ofereceu para ser mutilado, né? Para aliviar um pouco o sofrimento de Jesus, né? Ele se sensibilizou, então aquele sentimento de amor o levou a tomar aquela atitude e aí ele, né? Aí sim é visto com bons olhos por Deus, nosso Pai, né? Então, por quê? É praticando a lei, né? E qual que é a lei divina, né? A lei divina é a lei de amor. Então, só o amor é que pode justificar, né? Qualquer tipo de mutilação ou de se pôr em perigo, né? A gente pode trazer para o dia de hoje, com essa pandemia, as pessoas que estão na linha de frente, né? Sim. Porque, olha, existem médicos e existem médicos. Existem médicos que simplesmente não vou atender pessoas assim. Existem médicos que de coração vão até o hospital e se propõem ao trabalho, né, pelo outro. Exatamente. Né? Aí não é se pôr em perigo como um suicida ou como me degradando, não. É a serviço do próximo. Por amor, né? Por amor, por amor. Por amor à profissão, por amor ao ser humano. Sabendo que é necessário, tá precisando de profissional naquela hora, né? E aí eu me ofereço ao serviço, né? Aí eu não estou sendo inútil, na verdade. É o que fala aqui. A pergunta é, o que é útil? O que eu faço é útil? Para quem? Para mim? Para o próximo? Aí você já tem a resposta se é agradável aos olhos de Deus ou não, né? Pois é. Sim. Vamos lá, próximo. 726. Se os sofrimentos deste mundo nos elevam pela maneira que os suportamos, elevam-nos também aqueles que criamos voluntariamente? Os únicos sofrimentos que elevam são os sofrimentos naturais, porque eles vêm de Deus. Os sofrimentos voluntários não servem para nada quando eles nada fazem para o bem de outrem. Crês que aqueles que abreviam sua vida nos rigores sobre-humanos, como fazem os bonzos, os faquires e certos fanáticos de várias seitas, avançam em seu caminho? Porque antes não trabalham para o bem de seus semelhantes? Que eles vistam o indigente, consolem o que chora, trabalhem por aqueles que está enfermo, sofram privações para alívio dos infelizes, então sua vida será útil e agradável a Deus. Quando nos sofrimentos voluntários que padecem, não têm em vista senão a si mesmos, é de egoísmo. Quando sofrem pelos outros, é de caridade. Tais são os preceitos do Cristo. Eu vou dar uma de Alexandre, porque Alexandre faz escola, né? Voltando lá na pergunta. Se os sofrimentos deste mundo nos elevam, só que esse sofrimento deste mundo que nos elevam são os sofrimentos que Deus nos impõe, entre aspas, porque a gente vem para passar aquilo, ou seja, são provas e expiações. Que algo que eu fiz, eu tenho que vir aqui e começar a me ajustar com a lei divina, né? Então, se os sofrimentos deste mundo nos elevam, só eleva se é realmente para o nosso bem. Então, a gente já vem com isso na nossa historinha lá, O nosso né? crescimento, né? A evolução. Já vem nosso, assim, naquele esqueletinho lá, fala o que a gente tem que passar. Conforme suportamos, poderemos elevar-nos pelo criarmos voluntariamente? Aí não, aí eu estou criando um sofrimento que não me foi imposto. Ele volta de novo a falar sobre criar alguma coisa sem ser útil, né? E ele volta, os únicos sofrimentos que elevam são os naturais, ou seja, são impostos, entre aspas, porque Deus não impõe, porque ele é, o Pai é amor. Na verdade, são ensinamentos, né? Igual criança, quando a gente volta lá, repete a série, volta no primeiro ano lá para fazer de novo, porque não aprendeu direito. E aí fica meio chato você aprender aquela matéria que você já viu, e aí, mas só que você não fez direito, então você tem que fazer de novo. Então, esse sofrimento são os naturais, né?
Exatamente. E a pergunta foi bem lembrada, assim, porque ele fala que se os sofrimentos do mundo nos elevam pela maneira que são suportados. Exatamente. Quer dizer, né, conforme o nosso comportamento diante do sofrimento, porque eu lembro bem que o Alexandre dizia assim, não adianta eu ter um câncer, né, e o câncer lá, eu tive um câncer, já fui para o céu. Como é que foi meu comportamento diante do câncer? Fiquei maltratando a enfermeira, fiquei xingando todo mundo, né? Fiquei descontente com Deus, achando que Deus que era o culpado de eu estar passando por aquele sofrimento. Aquele sofrimento veio e não serviu de nada, porque ele não suportou bem o sofrimento, né? Então, assim, aqui é uma afirmação: os sofrimentos deste mundo nos elevam pela maneira que são suportados. E aí, sim, ele põe uma pergunta que eleva-se por aqueles que se cria voluntariamente, e a gente cai numa repetição das duas acima, né? Eu me elevo, né, o sofrimento voluntário se ele for útil para alguém. Se não for útil para outra pessoa, de nada adianta. E ele começa, né, a citar aqui alguns rigores sobre-humanos que, né, um indiano, por exemplo, faz, que é o faquir, fica lá sentado em cima do prego, que deixou de comer carne, que não fez um monte de coisa, né, porque são fanáticos pelas suas seitas, eles avançam em seu caminho, né? Eles não estão avançando no caminho, porque eles estão colocando um sofrimento voluntário, né? Que não tem fundamento de utilidade para o próximo, né? Então a pergunta dos espíritos vai vestir um indigente, consolar o que chora, trabalhar por aquele que está enfermo, né? Que aí volta da pandemia de novo. Né? Trabalhar até as suas últimas forças, até o limite das suas forças. Até o limite das suas forças. O Acácio fez uma pergunta aqui, ó. Gá, se tiver alguma pergunta relevante, você faz pra gente, tá? Porque eu não estou conseguindo acompanhar. O Acácio fez assim, ó. Mas e o que o nosso livre-arbítrio provocar? Entra nessa conta? Aí a gente o livre-arbítrio depende. Porque assim, ó, se você tá no seu livre-arbítrio, você fez de propósito, se mutilando de propósito para ser visto, para ganhar crédito aqui na frente das pessoas, como a gente falou aqui, né? Então eu faço jejum, mas eu coloco no Facebook, no Instagram, eu coloco coloco em tudo, coloco na página, mostrar para todo mundo que eu estou fazendo jejum. Então, meu amigo, você já ganhou a paga aqui, que nem diz, né? Você já ganhou a recompensa aqui, né? Esse é o seu livre-arbítrio. Então, mas aí o que provoca pelo livre-arbítrio seria o sofrimento, Acácio? Que daí eu também fiquei meio, né? Ou seria um acidente? Ou seria um imprudência. acidente por uma imprudência, né? Porque, assim, na Se verdade... o seu livre-arbítrio chegou a um acidente, por exemplo, é isso. Então, aí eu fiquei sem entender. Por Uso exemplo... de droga, né? Que pode provocar uma doença, sei lá. Qual é esse livre-arbítrio? Então, a droga já é uma consequência, Eu sei o que faz mal, né? Sim. E aí Pois eu posso usar se eu quiser. Eu posso, mas aí eu posso estar revoltada. Entra a lei, né, gente? Entra a lei. Lembra que todo livre-arbítrio, ele me dá a possibilidade de eu escolher o meu caminho e neste caminho colher aquilo que eu plantei, né? É aquilo que ação e reação. Então, se a doença... Então, eu vou pensar aqui, Acácio, tentando responder que esse sofrimento seja assim. Hoje eu estou colhendo um sofrimento por conta das minhas escolhas erradas do passado. Ok. Eu estou colhendo esse sofrimento e hoje eu estou entendendo esse sofrimento, porque lembra que ele nos eleva pela maneira que são suportados. Então, se eu estou suportando, né, compreendendo a lei divina, aí sim eu vou me elevar, né? Eu vou conseguir. Por quê? Porque eu ampliei minha consciência, né? Ampliei a minha consciência sobre a lei divina. E essa ampliação de consciência sobre a lei divina é uma elevação moral que eu vou conseguir, né? Este sofrimento eu escolhi por livre-arbítrio, né? Aí é o sofrimento voluntário. Daí, se é somente por egoísmo, não, eu não vou conseguir nada com isso, né? Eu acho que porque assim, se eu não tiver em mim mesmo, porque aí eu estou girando em volta de mim, então isso é o egoísmo, né? A manifestação pura do egoísmo, que é a chaga da humanidade.
Que É o volta que nos naquele impede. exemplo do Alexandre lá, do cara que vai lá e se isola para ficar orando o dia inteiro, mas eu não convivo com ninguém, eu não ajudo ninguém, eu não converso com ninguém, eu não dou um ombro amigo, eu não tenho um diálogo, quer dizer, eu não olho o meu irmão. Então é puro egoísmo. Eu simplesmente me isolo para nada. Para que eu estou servindo? Se a gente veio aqui para a comunidade, para vivermos juntos, se somos todos irmãos e estamos no mesmo barco, que eu creio muito nisso, que estamos todos interligados, Com né? certeza. E esse momento, voltamos no momento de novo, né, do Covid, dessa pandemia, que se a gente não se preocupar com o nosso irmão que está na rua, a gente vai se contaminar sim, né? Veio para a gente se preocupar. Quem nunca se preocupou com o próximo, comece a se preocupar. Está sendo quase que obrigatório se preocupar, graças a Deus, a pensar no próximo. O que era uma coisa para ser natural está vindo praticamente empurrado. Ó, vamos ver quem pensa no próximo. A Cássio coloquei isso mesmo. É isso mesmo. Nesse sentido. Nesse sentido? Tá. Ah, beleza. Por exemplo, eu até estava falando para Madalena, teve uma pessoa que perguntou o nosso nome. Foi que a primeira vez. Ana. Alice. Claudinha. Claudinha também, assim, fica mais de frente, ela fica de lado. Eu fico de lado. A Madalena Bulhões, gente da família, já é família da nossa família já. E ela tem um canal no Face, eu participo do canal lá, onde ela ensina várias coisas. Ensina a fazer sabão, ensina a fazer detergente, ensina a fazer um monte de coisa. E eu pensei, né, assim, eu vou pegar a receita do sabão, vou começar a fazer o sabão e vou colocar junto com as marmitas o sabão para lavar a mão. Porque muitas vezes eles não têm, eles não fazem a higiene porque eles não têm nenhum dinheiro para comprar o produto de limpeza. Né? Fazer o sabão, fazer a água sanitária, como ela ensinou, que ajuda, e doar para essas famílias. Isso também é caridade. Como é que eles vão se prevenir se eles não têm condições? Né? Se você pensar que as crianças estavam indo para as escolas e elas tinham a refeição todos os dias na escola, elas não estão tendo mais. Né? Então, o dinheiro que sobrava, às vezes, para o supérfluo, que não é supérfluo, que é o sabão, que é isso, que é aquilo, não estão tendo, né? Então, a Madalena tem... E agora, Madalena, põe aqui, porque eu esqueci como é que chama lá o grupo que você pôs. Então, ela põe receita de Ela faz um monte de coisa. Ela faz um monte de coisa. E ela deu a receita do sabão, eu achei fantástico, que dá pra gente... É uma forma de ajudar, né? É uma forma de ajudar. Lavar a mão, não tem álcool gel, mas lava a mão é tão eficaz quanto o álcool em gel, né? Na verdade, a gente tem que priorizar o sabão. Sim. E o álcool em gel só quando não tiver o sabão. Só tiver o sabão. Quando não tivermos o sabão. Né? Assim, você fez um comentário interessante, né, de que tem muitas pessoas hoje se preocupando com o próximo, coisa que não preocupava antes, né? Mas, assim, eu acho que também a ocasião, ela mostra o que a pessoa é bem lá no fundo, né? Entendeu? Que agora é como se estivesse revelando cada um, o caráter, né? O caráter, o fundo de cada um, né? Se eu consigo tirar a virtude de lá do fundo e manifestar, ou se eu ainda manifesto o egoísmo, que eu estou enclausurado no egoísmo. E aí, no enclausurado no egoísmo, eu manifesto só aquilo que eu sou, só aquilo que eu conheço. Eu só conheço o egoísmo. E aí eu não consigo manifestar outra coisa, eu vou manifestar o egoísmo, vou pensar em mim, vou lá no mercado comprar todas as coisas que tem no mercado, porque lá em casa não pode faltar nada, né? Não pense naquele outro que recebe que o outro daqui a pouco pode comprar naquele dia. Ele só recebe uma vez por mês, ele não tem o mês todo para ir lá, ele não tem um cartão de crédito para ir lá para comprar, né? E aí eu vou lá e cato tudo, porque eu tô pensando em mim, né? Então fico pensando nas filas de pessoas que se formaram nos mercados, em gente que hoje também subtrai o gás, por exemplo, começou a faltar gás em algumas localidades, né? Por conta do quê? Do egoísmo da pessoa, que é dela pensar em si e não pensar no próximo. Então, enquanto tem um monte de gente que está pensando no próximo, se é no bem do próximo, né? E é uma coisa natural que está saindo dela,
Então, ela está já saindo dentro dessa roda do egoísmo para uma vibração melhor, né? Apesar de eu achar que cada um vai mostrar o que tem dentro de si, eu acho que vem, de qualquer maneira, a consciência do que o próximo, se ele não se cuidar, querendo ou não essa pessoa, ela vai ter que ter a consciência que se o próximo não se cuidar, eu estou em perigo. Eu estou em perigo, porque o próximo que não se cuida vai no mercado, o próximo que não se cuida vai na lotérica, nos lugares que eu estou frequentando por necessidade, mas eu tenho que ir. Se eu não ajudar o meu próximo que não tem condições, eu estou pondo a minha vida em risco. E a vida das pessoas que eu acho mais importante, que eu não vejo como irmão. Sabe, apesar que a primeira briga que teve sobre esse negócio do abre, não abre, que teve do presidente, até estava conversando com... Eu vi uma briga no Facebook que eu achei que eu não fosse ver mais. Um atacando o outro, esquecendo do básico que a gente tem que se preocupar e atacando politicamente uns aos outros, né? E eu fiquei triste porque eu falei, nossa, essa pandemia veio para as pessoas que necessitam, porque se a gente está aqui é porque a gente faz parte dela. Senão a gente não estaria aqui, a gente estaria num outro planeta, a gente já tinha desencarnado, a gente não estaria passando. Se a gente está passando, todo mundo tem que tirar alguma lição disso. Para que serve? Para que está me servindo isso? Exatamente. Estamos ligados, né, Ana? Estamos todos ligados. Estamos todos. Será que se cada um, falei isso com uma amiga hoje que me doou dinheiro para comprar marmita e me doou o chocolate das crianças. Ela ajuda 3 famílias. Será que cada um, se ajudasse uma família, essas famílias estariam passando fome? Não, né? Acredito que não. O básico, né? Básico, não. Porque os salários foram reduzidos pela metade, muitos estão desempregados. E aí começa o desespero, não só da pandemia, mas o físico, da fome. O Acácio perguntou, esses recursos que estão sendo gastos para estocar, guardar só para mim, sem pensar no próximo, será contabilizado depois? Acho que ele quis dizer aqui, esse realmente será cobrado depois, né? Provavelmente, porque isso mostra o quanto eu sou egoísta. Enquanto eu não sou fraterno ainda, não aprendi a ter fraternidade nem amor ao próximo. E é uma cobrança própria, né, do ser, né? Que percebe o erro cometido. Não é uma cobrança que vem, ó, Deus mandou lá um raio em cima de mim e me cobrou, né? Ainda, né? É uma cobrança interna do próprio espírito, que pode ser encarnado e pode ser desencarnado. É a consciência, né? que a gente... Pode ser que ele, né, ainda demore mais uma encarnação para perceber o quanto de mal ele fez. Mas, né, quando ele fizer um balanço da sua vida e ele enxergar qual foi a consequência, porque o duro é isso, a gente enxergar a consequência de nossos atos. Porque não é assim, porque eu guardei. Mas eu guardei e o que foi que gerou lá na casa do outro? Exatamente. Que chegou lá no mercado e não viu. E aí, de repente, eu vejo a cena dele chegar no mercado, não achar nada, porque eu já tinha levado tudo. Né? E é uma cena que a gente não costuma exercitar em nosso cérebro, né? De ver, né? De medir qual é a consequência de nossos atos. Até onde vai afetar o meu próximo. Então, tomara que essa consciência venha encarnado ainda, que você consiga ainda tirar de dentro da sua casa e dividir para os próximos. Porque quando vier desencarnado, aí a consequência é mais grave. Provavelmente, isso estou falando provavelmente, hipoteticamente, porque tem N jeitos, mas você vai passar por uma situação bem parecida de necessidade, para você sentir na pele o que você fez com o teu próximo. Agora, também tem um seguinte detalhe, tô lembrando aqui que minha filha correu no mercado também, igual outras pessoas, comprou muita coisa, estocou muita coisa na casa dela, mas ela pensou, mãe, eu quero ter coisa para mim e para eu dar, porque eu sei que tem gente que não vai ter, então, entendeu? Então aí ela já tem a contabilidade já é diferente para ela. Ela não comprou só para estocar para si, né? Mãe, eu tô comprando para mim, eu tô pensando no meu próximo, naquele que vai passar fome, que eu não quero ver ninguém passar fome. Que a hora que me pedirem eu tenho para oferecer. Exatamente. E nem pedir, né? Porque às vezes ela só vê e quer e vai lá e oferece, entrega. Olha, eu vou dar um exemplo, o Alexandre sabe, a gente estava fazendo marmita sábado, lá na casa do seu Lauro Maciel, então tava lá as panelas e deixamos o portão aberto,
porque pro espaço. Então eu punho o feijão, a Raquel punha arroz, a gente punha a carne, de grupo. Passou um senhor, bem, ele não pediu, ele só olhou. Mas você via, na hora eu peguei, assim, nós não nos falamos, vamos dar, não. Parou todo mundo, um olhou pro outro, todo mundo fez só isso, ninguém falou nada, peguei 2 marmitas, eu falei, pelo menos 2, né? Sim. Aí eu saí lá fora e falei, o senhor é sozinho? Ele falou, não, sou eu e minha esposa. Eu falei, então, ele falou, não acredito que eu vou ter meu almoço. Eu falei, então tá aqui, ó, tá quentinho. Então, eu acho que é esse o sentido, de a pessoa não precisar pedir. Exato. Você olhar e falar, nossa, eu posso fazer agora, e não deixar, gente, passar a oportunidade do agora, porque a hora que chega em casa é tarde. Vou falar uma coisa que já aconteceu comigo, de alguém me pedir alguma coisa lá no mercado, eu falar, ó, pensar, eu vou lá em casa, vou fazer porque eu tenho alimento lá, e chegar aqui, chega lá, a pessoa não tá lá. Aí eu me arrepender de não ter entrado para comprar um arroz, um feijão, alguma coisa na hora para aquela pessoa, sabe? E aí o arrependimento bate mesmo. Então tem que, a hora que bate, a hora que a gente olha, tem que fazer na hora. Falei demais de novo. Imagina. Tá ótimo. E é o que eu estava pensando, eu assisti uma palestra, uma parte ontem e uma hoje de manhã. E eles falaram, e realmente a gente está em guerra. Não é uma guerra com bombas, armas, mas é uma guerra de vibração, energia, doença, né? E as pessoas estão, gente, guerreando moralmente. De egos. Ego, é tudo. Se a gente parar para analisar, nós estamos em guerra. Não é? É política envolvida, é um monte de coisa que se você parar e começar a sentir influência, você vai, que eles falaram, a vibração da pessoa chega até você. E você começa, então você não pode, você tem que manter sua vibração, entrar em sintonia, né, com os espíritos que estão vibrando, porque a mídia tá demais, né? Tá muito negativa. Sim. Então eu fiquei, né, eu ligo para ouvir a palestra, ontem eu ouvi a primeira parte, hoje a segunda. E eu falei, realmente, é como eu estou enxergando, isso aqui é uma guerra. Então eu estou tentando manter meu equilíbrio. Guerra, se abre o mercado é uma guerra, Sim. Se abre o comércio é uma guerra, se não abre é uma guerra, se fulano fez isso porque não pode, quer dizer, não tem um bom senso, né? A gente está vivendo uma era de não bom senso, nós estamos assim, os extremos, né? São todos os extremos. As pessoas colocam, às vezes, já tá ruim a coisa. Teve uma pessoa que colocou gente sendo enterrada. Sim. Pra quê? Queimando no meio da rua. Queimando corpos no meio da rua, pra quê? Eu não vejo. Então, eu sei que tá acontecendo. A gente já sabe o que tá acontecendo, não vamos fomentar essa. Sabe? É o que ele falou, vamos vibrar para que isso, né? E parece que tem gente que faz questão de mostrar, de transmitir. A parte negativa. Então, tá difícil, né? E o negócio é a gente tem que se juntar e falei, não, do jeito que eu tô vendo mesmo. E a Estela fez a parábola semana passada, a Estela Nish, e ela falou assim, olha, gente, se fulano não reza, não acredita, então você reze por ele, não sei se vocês assistiram, reza para você, reze por ele. Faça mais orações. E é isso. Não é apontar o dedo pro outro que não faz, faça você. Sim. Faça você. Se você acha que fulano devia orar mais, ore mais você. Se acha que devia fazer mais coisas, faça você. Né? Uhum. Essa é a hora. Que horas são, né? Estamos dando tempo? 20 para as 727. Se não se devem criar sofrimentos voluntários que não têm nenhuma utilidade para outrem, devemos procurar nos preservar daqueles que prevemos ou que nos ameaçam. O instinto de conservação foi dado a todos os seres contra os perigos e os sofrimentos. Fustigai vosso espírito e não vosso corpo. Mortificai vosso orgulho, sufocai vosso egoísmo, semelhante a uma serpente que vos tortura o coração, e fareis mais pelo vosso adiantamento que pelos rigores que não são mais deste século. Deixa eu só fazer um comentário da Duda aqui, ó. Só pra gente voltar depois. A Duda Nogueira tá sempre na página com a gente. Aconteceu comigo, encontrei um senhor na porta do mercado e ele me pediu. Não disse nada, entrei no mercado, comprei 1 quilo de linguiça para ele. Quando saí, ele não estava mais lá. Me arrependi de não ter falado que ia comprar.
Exatamente isso, Duda. São coisas tão pequenas que depois pesam na consciência da gente, é um absurdo. Porque devia ter falado, é a mesma coisa. Isso aconteceu comigo também. E a gente aprende. Hoje eu já... A hora que eu vejo, eu falo, espera que eu tô indo ali, eu já venho, tá? Mas espera. Quando eu não trago pra cá, eu falo assim, espera aqui, que eu vou fazer. É o que a Cláudia falou, ó, a Shirley, temos que elevar espiritualmente para conseguir levarmos adiante tudo isso. Não assisto mais televisão, exatamente. Né? Só para a gente pôr o povo sim, guerras onde tem fome e violência contra as mulheres, crianças, misericórdia de Jesus, não é só de doença que é o nosso mundo. Não é. Não é só doença, mas esse tipo de guerra sempre teve. É que hoje nós estamos falando de um outro tipo de guerra. Uma guerra meio silenciosa, que é a pior. Né? É verdade. Aí essa pergunta eu achei ela bem atual, né? Se a gente não deve criar sofrimento voluntário, que não vai ter nenhuma utilidade para outrem, eu devo me preservar daqueles que podem ser previstos ou que estão nos ameaçando, né? Bem o momento da pandemia. O que eu posso fazer, né? Então, a resposta dos espíritos é sobre instinto de conservação. Então, meu instinto de conservação é divino. Ele foi me dado por Deus para que eu me coloque a salvo de perigos e de sofrimentos. Então, eu preciso evitar o perigo, eu preciso evitar. Então, eu sei que está tendo uma pandemia. Mas eu confio em Deus, né? E eu posso sair por aí, fazendo o que eu achar que devo fazer, caminhar, respirar, né? Ficar no meio de multidão, vou promover uma festa, porque eu estou protegido por Deus. Né? Acha que é isso, né? que a gente deve fazer? Né? Não, o instinto de conservação está aqui dentro de nós e é nosso dever preservar não só a nossa constituição física, como a nossa alma, né? Aí entra o não assisto mais televisão, né? E aí eu fico assim, meio que dividido, porque assim, eu não posso ficar tão alienada que eu preciso saber do que está acontecendo no mundo. O que eu não posso fazer é deixar que os meus pensamentos se envolvam, né, nessa negatividade, né? Então aqui os espíritos continuam, fustigai vosso espírito e não vosso corpo, né? Então assim, vamos treinar, né? Vamos adestrar o nosso espírito, porque o cavalo rebelde é a alma, o corpo não, né? O corpo, ele é o quê? Ele é feito a carroça, né? Que o cavalo conduz, né? Então, assim, se o cavalo subir num barranco, a carroça vai virar, vai quebrar, vai acontecer um monte de coisa. E se o cavalo morrer, a gente só troca de cavalo. Troca de cavalo e a carroça continua andando. Não é exatamente que a gente vai trocando, né? Aqui no caso, a carroça é o corpo. É ao contrário. É o contrário. Né? Aqui no caso, eu citei a carroça como o corpo. Sim, tem um desenho que eu faço para as crianças do carroça. Que o cavalo sobe o barranco, a carroça cai lá, quebra e o cavalo pode continuar subindo a montanha. Ele pode se machucar? Pode. O espírito também se machuca. Como é que o espírito se machuca? Com o mal em que ele se envolve, com o egoísmo. Então eu preciso fazer o quê? Fustigar o meu espírito, mortificar o meu orgulho, sufocar o egoísmo, para que eu possa deixar o ser divino que existe dentro de mim florescer. Exatamente, né? Que nem o nosso irmão Fernando falou, podemos mudar a situação com nossas ações boas e com a caridade, seja como for. Exatamente isso. Exatamente isso. E o Ed deixa eu ver, fez um comentário aqui, que o mundo está aqui, o Edmilson. O planeta Terra está em convulsão da nossa falta de moral. Infelizmente, a mudança vai ter que ser na dor e no sofrimento. Exatamente isso. Mas a gente também pode levar esse mal, essa dor, esse sofrimento de uma outra maneira, de uma maneira mais leve, né? Ajudando o próximo. Quando a gente ajuda o próximo, quando a gente entra numa sintonia de mudança nossa e junto com o próximo, a dor não é tão grande, né? A dor, eu não sei, toda vez que a gente está trabalhando em prol de alguma coisa, você esquece da sua dor. Você esquece da sua dor e você compartilha a dor do outro. Sendo a mesma dor, então fica mais fácil, né, a gente compartilhar essa dor do mundo. Se a gente não for
esse nem tanto anjo, nem tanto demônio, né? A gente não dá pra gente ser as duas coisas, os extremos. Então tentemos ter o bom senso, né? A escolha é do bom senso. A escolha Né? do bom senso. Aí praticamente ele está resumindo, né, todo o capítulo. Mortifico minha alma. Mas se eu for fazer algum sacrifício, se eu for me colocar em algum perigo, que seja Para algo útil. para algo útil, para ajudar meu próximo. Que seja para eu fazer o bem. Que é o caso né, das meninas aqui que estão indo lá, distribuindo alimento, em contato com o público. Né? Elas não estão se colocando lá no perigo, né, vendo o sofrimento por orgulho. Né? É para fazer o bem. E aí, nessa prática do bem, né, existe uma proteção divina que faz com que eu não adoeça, porque o amor, Exatamente. né, sabe? E aí Eu faz com que acredito não adoeça, né? Mas não adianta eu achar assim que eu vou para uma festinha ou que eu vou me reunir ou porque eu vou burlar a lei, então eu vou para uma academia, que daí então, né? Tá tudo certo, né? Não está tudo certo. Né? Eu acho que essa parte da lei, esse capítulo veio muito a calhar com o que a gente passa hoje. Veio. Porque ele vem falar que a gente tem que tomar conta do nosso corpo físico, porque a gente tem trabalho para fazer, a gente não veio aqui para passeio, na verdade. E todas as privações que a gente faz voluntárias tem que ser para algo útil, né? Não para inútil ou só para aparência. Isso que eu ia falar, tem que ser de coração, né? Tudo tem que ser não de para coração. você falar, olha o que eu fiz, olha, né? Você tem Tudo que tem que ser de ir fazer de coração. Exatamente. Né? Fazer com Aí amor. teve a parte da alimente, se deixa de comer carne ou não, que a gente voltou a falar, usar o bom senso, né? Nem quem é o vegetariano, o vegano, ficar impondo a quem come carne parar de comer e vice-versa. Essas pequenas guerras que a gente tem que evitar, o bom senso e o entendimento do próximo, cada um está num nível, é claro. Não vou, nem vi essa palestra que ela fala, né? Nem anjo nem demônio, não vou comer 10 quilos de carne, mas também, se meu corpo se necessitasse, o médico falava, você precisa comer a proteína do que está falando. Se você pode deixar de comer, ótimo, aos poucos você deixa de comer, mas que isso não vire uma briga, isso não vire uma luta, isso não vire desaforo um para o outro. Que hoje em dia toda posição é motivo de briga, né? E é importante você falar isso porque às vezes a pessoa acha que ela precisa largar da carne e ela se impõe um sofrimento para largar da carne. Aí olha aí, a gente entra lá no sofrimento voluntário, né? Eu estou colocando aquilo lá por quê e para quê? Né? Então eu preciso, o que vê muitas pessoas, né? Aí tem uma carne lá, aquele cheiro tá chamando. Eu tô sofrendo. E ela tá sofrendo. Então é melhor, gente, é melhor ir lá e comer a carne do que ficar sofrendo. Aí você vai lá, come moderadamente. Sim. Né? Se eu estou querendo parar de comer carne, como um pedaço menor, que na verdade a gente vai precisando de cada vez menos alimento, quanto mais idade. Não vamos falar mais velho, mais idade. Dá na mesma. Né? Não dá ruim. Dá na mesma. Quanto mais madura ficamos, Mais assim, sábia. Mais sábia, obrigada. Essa é a Menos palavra a gente correta. deve se alimentar. A gente não come igual uma pessoa de 20 anos, não deveria, pelo menos, né? Não deveria, essa é a palavra. Mas eu vejo que tem muita comunidade vegana que está deixando de comer a carne, não porque não quer comer, mas porque ela tem um amor, né, muito grande direcionado aos animais. E aí, por amor ao animal, por ver que na morte do animal ele sofre muito, né? Cientificamente a gente sabe que aquela adrenalina, aquele medo que o animal passou na hora da morte também vem através da carne. Para quem está se alimentando, come a carne mais as vibrações junto com aquela carne. Aí é válido, tá? Então a gente não está aqui querendo defender, ó, tem que comer a carne. Não. Eu acho que é mesmo aquilo que se chama de bom senso. Que a gente fala, olha, né? Eu conheço uma pessoa dirigente de centro, ficou 10 anos sem comer carne, 10 anos. Aí entrou numa anemia profunda, foi ao médico, olha, você precisa comer a carne. Ele teve que voltar a comer a carne, uai, né? Então, volte e come, aí aquilo, não precisa comer 10 quilos de carne, né? Não preciso ficar, né, lá na frente da churrasqueira, toda a carne que sai eu comer, mas que eu vá comer moderadamente, de tudo um pouco.
né? E com tudo com equilíbrio. De acordo com a sua constituição física, né? Não deixar de tomar, fazer excessos em nem para comer demais, nem deixar de comer, sem procurar um médico, sem ver se realmente você pode fazer isso ou não, se não vai te prejudicar. E ter o bom senso, gente, só o bom senso de respeitar o próximo, o que ele faz, o que ele acredita, né? E é claro, eu acho tão óbvio que conforme a gente vai deixando não só a carne, mas todos os vícios terrenos, a gente vai ficando mais sutil, com a matéria mais sutil e mais evoluído. É óbvio, isso para mim é muito claro. É que a gente está num planeta ainda de prova e expiação, né? O momento que a gente, não é só a carne, não, o momento que a gente parar de fofocar, o momento que a gente parar de pensar mal dos outros, o momento que eu parar de ter ódio, enfim, de me envenenar, não só com o que eu como, porque o importante também é o que sai da boca também, não é só o que entra não, né? O importante é o que eu falo, o que sai da minha boca, os meus atos. Não adianta também eu ser uma pessoa vegana, maravilhosa, em compensação, falo mal de todo mundo, derrubo todo mundo, destrói todo mundo. Então é tudo bom senso, né? E eu acho que esse capítulo veio para isso e fechou com chave de ouro. Eu acho que é isso aí. Fechou, vai continuar ou vai parar? Nós estamos que horas? É 10:09. Eu acho que a gente convém parar porque senão vai começar outro capítulo. Vamos esperar o Lê voltar, né? Vamos esperar o Lê voltar. Se alguém tiver mais alguma consideração. Alguma pergunta também, né? Que eu queira. Valéria, Maria Alice, perfeita sua colocação. Dor e sofrimento estão imprimidos no prato com carne. Gratidão por colocar com tanto carinho e respeito essa questão tão delicada. Exatamente, Valéria. Ela colocou exatamente que a gente tem essa consciência, mas vai de cada um conseguir se desvencilhar desse vício, desse hábito ou desse gosto, né? Que é tão físico ainda, tão carnal quanto fumar, quanto beber, quanto vários outros vícios que a gente tem. É um dos prazeres físicos, né? Esse é um prazer físico exatamente. Que a gente tem. Então, aí volta lá na 27, né? Eu preciso desenvolver em mim os prazeres espirituais, né? E quais são os prazeres espirituais, né? Que não seja o exercício do amor. Não tem outro, né? Exatamente. Só o amor é que me aproxima mais de Deus, que me aproxima mais de Jesus, e que eu consigo melhorar. Então, eu acho que essa questão de alguns veganos que têm muito amor pelos animais, eu acho perfeito, né? E engraçado, assim, o que eu acompanho, às vezes, assim, crianças novas que estão nascendo, que já nascem sem gostar de carne, né? Que não querem comer. Não quer comer, né? Então, outro dia eu vi uma amiga que está... Não como carne não, mas eu não me importo se você, por exemplo, cozinhar a carne e o legume. Eu tiro o legume, não tem importância ter o gosto de carne. E já tem outras pessoas que têm verdadeira aversão até pelo cheiro da carne, né? Então, assim, cada criatura, cada ser, ele está no estágio evolutivo, né? E aí, esse estágio evolutivo não tem muito a ver em comer carne, não comer carne, né? Mas o físico também se altera. E aí, sim, é um estágio evolutivo do físico que já não necessita mais da alimentação animal para sua sobrevivência, porque ele pode tirar todas as coisas, né, da própria natureza. Então, eu tiro da natureza tudo que eu preciso. Então, você vê assim, o cálcio, né? Eu preciso do leite porque deu cálcio. Mas aí a gente vai estudar, o ovo tem bastante cálcio, né? O brócolis tem bastante cálcio. Então, assim, começa a despertar na criatura o interesse por conhecer esses detalhes, né? E aí ela começa a partir para uma educação material e espiritual, né? Lembrando que eu preciso respeitar o que minha alma quer. Se minha alma ainda tem o desejo, né? Com todo o respeito e com todo o carinho, peço licença com um pedaço de carne, né? Satisfaz. Porque eu tenho um dos livros, não sei de André Luiz de Emmanuel, que ele fala que é melhor você comer a carne do que ficar desejando aquela carne, né? Então, por quê? Porque aquilo que eu desejo, aquilo que eu penso, vai ficando impresso no espírito. Então, eu preciso ir libertando, né? É um sofrimento imposto por mim, por nada, né? É isso mesmo, Ju. A Juliana Pérez falou: eu ainda não consegui deixar de comer carne, mas tenho fé que logo vou conseguir evoluir e deixar de comer. Eu também, Ju.
Gostaria muito, assim, diminuir bastante já do que eu como. Mas, assim, um dia eu gostaria de falar, não vou comer mais. Como menos que eu posso. Mas não sofro por isso quando eu como menos que eu posso. Isso que eu quero deixar bem claro. Não sofro por isso. É a minha opção. Mas se eu tiver vontade de comer a carne que tá lá, eu vou comer um pouquinho. Entendeu? Não tô nessa... E olha, comer ou não comer carne não é um sinal de evolução. Me desculpem aqueles que são veganos, não é sinal de evolução. Sinal de evolução é exercício de amor. O quanto de amor eu tenho dentro de mim a favor do meu próximo. Não adianta eu amar demais os animais se eu não amo o ser humano, porque é meu próximo, mais próximo, né? Pois é. Né? Eu posso ter um amor extremamente, salvo os animais da rua, ando com comida e ração dentro do meu carro, mas eu não ajudo um ser humano que está passando frio. Que é mais próximo de mim do que um animal ainda, né? Então, assim, tudo é um bom senso, né, gente? Tudo tem que ter um bom senso. E aí teve a Monique, ela agradeceu, não sei o que a gente respondeu, mas obrigada, Monique. Obrigada por responderem, pois era uma coisa de qual eu e minha mãe estávamos pontuando com críticas, mas agora sabendo disso, vou ter mais cuidado no que falo. Valeu pela orientação. Obrigada a você, Monique. Não sei o que a gente falou, mas eu acho que foi do pensamento, né? É que não adianta o que a Alice falou. Deixar de comer carne não quer dizer um sinal de evolução moral, na verdade, né? A evolução moral é o que eu faço, o que eu penso e como eu ajo, na verdade. Não adianta também a gente falar que eu viro as costas e eu não faço nada com o meu próximo, ou eu ignoro, ou eu ofendo, eu maltrato. O meu pensamento negativo é tão forte porque a gente esquece. Falando nisso, coloquem suas águas para a gente fluidificar, para a gente, né, no passe, todo mundo. Coloquem as águas para fluidificar. Então, se a gente acredita que nós daqui, com a intenção, com a oração, e vocês daí, pensamento bom, conseguimos fluidificar a água, colocar o remédio necessário, que cada um necessita, tanto nós aqui como vocês aí, o pensamento negativo tem a mesma força, né? A mesma força do que o positivo. Se eu consigo levantar alguém que está caído através de uma oração e de um pensamento positivo de amor, eu consigo derrubar uma pessoa que está em baixa frequência, que não está legal, com o meu pensamento negativo. Essa é a verdadeira moral, de eu melhorar moralmente. Foi isso que Jesus pediu, misericórdia com os nossos irmãos, e não sacrifícios. Não é? Exatamente. Tudo aquilo que eu penso vai ter algum efeito. Tudo aquilo que eu sinto vai ter algum efeito. Positivo ou negativo depende do que eu estou pensando. Então, eu vou, né, moralmente evoluir, né, mas posso ainda, o físico, estar precisando de uma substância que já veio na minha educação. Né? Na próxima encarnação, eu venho com um corpo que precisa de menos. É como assim, hoje... Né? Eu estou com um carro aí potente, né? Então ele precisa de mais insumos. Olha, a Cássio fez uma observação muito boa. Ana Lúcia, antes de vocês me acolherem, obrigado por dizer que a gente te acolheu, na verdade, você que quis, que a gente não faz milagre, né? Tem a sua parte aí. Eu só pensava nos animais, somente animais. Tinha desistido do ser humano. Vi e ainda vejo tantas coisas que não queria mais saber de gente. A doutrina mudou minha vida. É isso aí, amigo. É para isso que a doutrina serve, para mudar a gente. A gente não pode desistir do nosso irmão. Lembrando que ele é sempre o nosso irmão. Irmão de Jesus e filho do mesmo Deus. Então, ele, por pior que nossos olhos vejam, ele ainda só não sabe. Né? A gente tem que tomar cuidado com esse pensamento de crucificar o próximo, por pior e mais crime hediondo que ele tenha feito. Ele é o filho do mesmo pai que me criou, ele sabe o nome daquele irmão, e provavelmente, talvez ele dê mais atenção àquele irmão do que a quem já aprendeu, que não deve ser feito. Como a gente faz com o filho, né?
que às vezes necessita mais da nossa atenção de um filho do que o outro, apesar de eu ter um filho só, mas acredito. Pois eu tenho 2 fora os adotivos, né? Ó, tem um monte das cidades novas, são todos meus Fora os filhos. adotivos, são tudo filho, São ora, tudo- são filhos do coração. Gente, né? a única coisa que eu morro de dó, eu morro de dózinha, assim, é de que a gente chega lá, eles vêm correndo e falam assim, não pode abraçar, não pode abraçar, não pode abraçar. Que bonitinho. Ai, nem me fala. Isso dói. Aí tem uma hora que eles esquecem, eles vão e abraçam. Dá uma judiação. Mais algum comentário, né? Não? Então tá bom. Então, acho que a gente Tá. Alguém, mais algum comentário? Bom, os pedidos de vibrações depois de oração, eu vou colocar no caderno. Vou olhar um por um. Acho que tem bastante hoje, né? Pedido de oração, tá? Mas a gente já, nessa vibração, já, com certeza, o plano espiritual já está atendendo a todos que estão conosco, que ficaram conosco. Olha, gratidão pela companhia de vocês. 300 pessoas hoje. Nossa, gratidão mesmo. Essa energia de vocês transmitem pra gente é sensacional. A gente tá só por um aparelho, mas a energia não depende desse aparelho. Essa energia nos alcança como eu acredito que a nossa energia alcance vocês. Gratidão, estou muito feliz mesmo pela companhia de todos. Eu vi que tinha bastante gente. E se tiver alguma dúvida, o canal está à disposição para a gente conversar. Mais alguma coisa, Alice, Cláudia? Viu, Claudinha? Você nem foi tão ruim assim. Tem jeito, cara. Tá bem na vida. Viu? A Claudinha ficou de frente, ela não gostou. Agora saiu bem, né, Semana que vem eu não gente? venho. Ó, Alexandre, muito obrigada a vocês três. Foi uma noite muito especial. Ah, vindo de bonitinho. você é um senhor elogio, né? Porque ele é criterioso, então vindo dele é um elogio. Especial é tu, meu irmão. É, exatamente. Fazendo falta. Se cuida, você tá fazendo muita falta. Você tem sua aguinha aí? Se não tem, pede pra enfermeira lá, tá? Deve ter sim. Pede pra enfermeira lá trazer seu copinho de Tá água. na dieta líquida. Pode ser o chá também, pode ser o Chazinho, eu suco. pensei nisso. Vai ficar Pode ser bravo. o chá, pode ser o suco. Tanta falta. Qualquer. Faz muita falta, assim, tá? E ó, o gato também faz sim, viu? Ele que tá fazendo média aí. Você quer fazer oração? Então vamos, cada um põe sua aguinha aí, fazendo um favor. Você faz oração? Faz. Vamos todos fechar nossos olhos, mentalizando a figura meiga do Mestre Jesus. No mesmo momento em que ele, à beira do lago de Genezaré, pregava aos seus discípulos. O seu olhar amoroso, a sua voz suave, soa em nossos ouvidos ainda até hoje, dizendo que aliviaria os nossos fardos, que aliviaria as nossas dores, que tudo o que pedíssemos poderíamos ter, que se batêssemos a porta, ela se abriria. E então, meus irmãos, neste momento, mentalizemos a figura do Mestre Jesus, de braços abertos, derramando bênção sobre cada um de nós. Mentalizemos aqueles nossos irmãos para os quais queremos direcionar as nossas orações. Que Jesus, nosso Mestre tão amado, irá abraçar a cada um deles, transmitindo paz, transmitindo sua luz e a sua esperança a cada coração. Vamos sentindo esta brisa suave, batendo em nossos rostos. Vamos sentindo aquecer os nossos corações com esta luz de nosso Mestre Jesus que irradia em direção a todos nós. Gratidão, Jesus, por mais esta reunião, pelos teus ensinamentos, pela tua misericórdia, Jesus.
Agradecemos aos mentores espirituais aqui presentes, a todos aqueles que participaram conosco e rogamos, Senhor, que abençoe a cada um. Que abençoe também a água, permitindo aos espíritos superiores colocarem nela o remédio que trará o equilíbrio material e espiritual a cada um de nós. Obrigada a todos os mensageiros, a todos os médicos e enfermeiros, a todos aqueles, Senhor, que material e espiritualmente estão trabalhando neste momento em que a pandemia vem sacudir a nossa terra. Vem nos fazer lembrar, Senhor, do teu amor e da tua paz. Vem nos trazer sentimentos que vão em direção a nossos irmãos, procurando ajudá-los, procurando auxiliá-los. Rogo, Jesus, a sua visita sublime a cada lar, a cada coração, e que haja, Senhor, paz, serenidade e fraternidade entre todos os povos, porque nós, Senhor, hoje percebemos que nada somos, que dependemos de Ti e de nosso Pai misericordioso, que Ele possa, Senhor, nos auxiliar a enxergar o nosso irmão com os mesmos olhos que Ele nos vê, auxiliando-os e nos auxiliando também, Senhor, porque somente através do auxílio ao nosso próximo poderemos ser melhores e nos aproximarmos de nosso Pai. E assim, querido Mestre Jesus, nós pedimos permissão para encerrar a nossa reunião de hoje, dando graças a Deus e dizendo que assim seja. Que assim seja.